Pedro está fora da partida contra o Atlético Paranaense. Exatamente, nação. Pedro sofreu uma lesão no treino de hoje e ele está fora dessa partida. Inclusive, a informação que nós temos é que Pedro sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não será relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. O atacante sofreu problema já contra o Botafogo. Jogou na quinta-feira contra o Racing sentindo dores. Então, para o jogo contra o Atlético Paranaense, o departamento médico do Flamengo achou mais prudente poupar o camisa 9. Isso porque no treino do Flamengo ele continuou sentindo fortes dores no tornozelo, então estará fora da partida contra o Atlético Paranaense. Teremos mudanças na escalação do Mengão e nós vamos analisar aqui nesse momento os comentaristas falando sobre a preparação do Mengão, sobre a situação que está acontecendo no Flamengo. Eu gostaria que você já chegasse deixando o seu like. Se você não está inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreve. Olha só, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Será que são antes que estão assistindo os vídeos? Porque se você é flamenguista, você tem que estar inscrito no canal aqui. Aqui é o canal Meu Mengão React. São notícias e informações do Flamengo sempre pra vocês, tá certo? Então se inscreva. Você é flamenguista de verdade? Aperta o botão vermelho, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Antes do vídeo eu apresento pra você Esportes da Sorte, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive está dando 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vai ter domingo, Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo. Eu já vou fazer a minha fezinha, vou colocar 1-0 Flamengo. Vamos ver no que vai dar. Então você que está escolhendo sua casa de aposta, coloca lá, se cadastra através do link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você fazendo o seu primeiro depósito já vai ganhar 100% de bônus. Por exemplo, depositou R$50 para fazer sua fezinha, já ganha R$50 na hora. Depositou R$200 para fazer a sua fezinha, vai ganhar R$200 na hora. Corre lá porque é somente para as primeiras 30 pessoas que hoje se cadastrarem através do link que vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Esportes da Sorte, uma das melhores casas de apostas do mundo. Tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da Sorte, o melhor de cada bet e muito mais. Jogos exclusivos, saques ilimitados e a melhor cotação de verdade. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. Vamos lá pro vídeo de hoje, Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição como Créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Pode passar por ser, em determinados pontos do campo, um time mais velho, pode passar por ser um time que joga junto há tanto tempo de uma forma tão consolidada, né? Com esse volume ofensivo, principalmente, confiando tanto nas suas peças, que tem demorado um pouquinho mais para encaixar. Assim, quando encaixa com o Dorival, respeitando muito a característica um do outro e praticamente deixando eles livres para cada um atuar onde, né, rende melhor. Então, eu acho que com o Sampaoli, a gente viu isso com o Vitor Pereira, a gente viu isso acontecer com o Paulo Souza. Então, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo nessa última temporada para agora, eu percebo o elenco levando um pouco mais de tempo para conseguir um encaixe coletivo para a ideia específica do treinador que passa por lá. E a gente está falando de treinadores com ideias bem diferentes. Bem diferentes. E ainda no caso do Sampaoli, é um cara que muda muitas ideias ao longo dos jogos. Exatamente. Ontem um Pulgar, que fez uma boa partida, por sinal, gostei muito do jogo, um dos destaques do Flamengo, mas que não era titular, não jogava desde fim de fevereiro, né? Que passou por uma lesão, um meio campo diferente do que ele já tinha escalado antes, já jogou com 3 zagueiros, já jogou num 4-3-3, ontem num 4-4-2. O time vai mudando muito com o Sampaoli, então tem esse momento de assimilar a ideia nova de um treinador, mas assim, dentro do que o Sampaoli falou, eu não acho que o Flamengo teve tanto volume assim. Teve 68% de posse de bola, teve 11 finalizações, mas a Mari até lembrava que antes de entrar no ar, uma só no alvo, o gol. É muito pouco para um time que jogou 50 minutos aí contando os acréscimos com um jogador a mais. Porque quando você fala de superioridade e você passa isso para quem não viu o jogo, a pessoa, o torcedor imagina, teve oportunidades, né? Fez o goleiro adversário trabalhar, porque a superioridade não é só ter a bola. O que você faz com a bola? Exato. Acho que esse está sendo o ponto do Flamengo. Foi ontem, pelo menos. Né? E foi o gol, o gol do Gabigol, um golaço, né, de finalização difícil. Teve a bola na trave do Thiago Maia, no geral não foram chances tão claras, ainda mais para um time que teve tanta posse de bola, mas teve dificuldade. Um jogador a mais. Com um jogador a mais e não conseguiu finalizar no alvo. Acho que até as atuações, por exemplo, contra o Inter e contra o Botafogo foram até melhores do que
em questão de rendimento ofensivo, de ter chances mais claras do que ontem. Vocês tocaram até num ponto, né, nessa questão de o Sampaoli também ainda mexer muito nessa equipe, e ele também faz isso nos seus trabalhos, né? Ele tem até uma espinha dorsal, acho que talvez a gente ainda esteja esperando ele definir qual é, e aí ele fazer essas mexidas mais pontuais. Acho que o Vidal que falou ontem pós-jogo sobre isso. Vocês não conhecem o trabalho dele, mas ele faz muitas mudanças, é característico dele. Também tem isso para se adaptar dentro desse novo trabalho no Flamengo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma marca do Sampaoli, ainda mais do melhor elenco da América. Ele tem opções de mudar, ainda que tem alguns problemas de lesão na lateral direita. E o Wesley, que acabou sendo expulso, vai ser um problema até pensando na volta. Mas acho que ainda a gente não consegue ter uma cara exatamente do que vai ser o Flamengo. E mesmo quando a gente tiver, ele ainda vai fazer... Pode ser que numa semana ele jogue com formações diferentes, com jogadores diferentes. É o padrão do Sampaoli mesmo. E a realidade do Flamengo, ela briga muito com o imaginário recente do time, né? Com esses mesmos jogadores... A gente já viu esse Flamengo jogar muita bola, aquele jogo que você realmente tem prazer de assistir. E já não é mais o que acontece hoje, pode voltar a ser. Então todo jogo vai gerar uma expectativa. O resultado foi bom. 1-1 fora de casa, contra um adversário forte, chato de enfrentar, no contexto de pressão de arbitragem, né? O adversário tentando fazer o seu jogo de uma outra maneira que não a do Flamengo. Agora, todo jogo do Flamengo gera essa expectativa. Quando que vai produzir mais? Quem que vai fazer o diferente? Quem que vai marcar? Quem que vai levar essa bola com qualidade? Então, acho que é isso que o torcedor tem que voltar umas casinhas atrás e saber que hoje é diferente. E falando em mudanças, uma das novidades do time ontem foi o Pulgar. O Donk já lembrou aqui, a gente traz os números dele nessa partida, até para destacar, né, o que poderia ter sido ali uma novidade. Antes até da partida se falou dele usar o Pulgar numa outra posição, de uma outra forma dentro desse time. E aí ele que não atuava desde o dia 25 de fevereiro, 3 chances criadas, 1 assistência, 2 ações na área rival, 1 desarme e 2 duelos aéreos vencidos. E você lembrou bem, né? Quando ele foi escalado, tinha expectativa que ele fosse um terceiro zagueiro ali jogando. E o que ele não foi... Não vou falar que ele não foi zagueiro, porque depois da expulsão do Wesley, o Fabrício Bruno vira lateral e aí ele vira zagueiro. Mas enquanto o Flamengo teve 11 jogadores, ele é um cara muito ativo, bem defensivamente, dando estabilidade no meio de campo e chegando na área. A assistência da falta é o passe dele. A chance perdida pelo Gabigol também é passe dele. E nas duas, também numa situação de bola parada, mas na outra, ele pisando na área. Então, assim, ele foi indiferente, foi bem com a bola e foi bem sem a bola. Para um jogador que não atuava há tanto tempo, é de se destacar a atuação do Pulgar. Eu concordo também. Para mim foi um destaque bem interessante. Assim, o Flamengo vive num momento em que a gente passa a avaliar mais outros destaques, né? Numa baixa de alguns, o Sampaoli chega e o destaque vira o Gerson. Nos jogos em que ele pode atuar, né? Ele vira um jogador importante, aí se machuca. Nesse meio tempo de Vitor Pereira, vai pro Ayrton Lucas. E ontem realmente o Pulgar foi muito bem. E só um detalhe que é curioso, o Pulgar, ele teve a estreia na seleção chilena com o Sampaoli. Então é um cara que o conhece há muito tempo. Pois é. O Flamengo que agora na sequência, no fim de semana, enfrenta o Atlético Paranaense, no domingo já pelo Campeonato Brasileiro. A gente já vai falar do Furacão, que ontem venceu na Libertadores. Mas o que a gente já consegue projetar para essa sequência agora de Flamengo, pensando em Campeonato Brasileiro, jogo na Arena da Baixada, que também promete ser um jogo difícil, duro. Até porque o Atlético tá bem na Libertadores, ótimo início, ontem vitória espetacular, começou mal, depois virou o jogo, jogando muito bem na segunda etapa, mas no Brasileiro a situação difícil, de time que vai ter que se desdobrar, né, para conseguir conciliar tudo, um jogo com uma certa pressão para cima dos dois lados. Acho que, considerando a derrota do Flamengo no Clássico, não tá conseguindo engatar vitórias com o Sampaoli, ainda que, assim, se você olhar os resultados do Flamengo pelo elenco que tem, sugere um cenário pior do que realmente é. Acho que o Flamengo não tem feito atuações tão ruins assim. Acho que evoluiu tecnicamente em relação ao que apresentava com o Vitor Pereira, mas não dá para falar só de desempenho, você tem que falar de resultados com um time desses. O Atlético, numa situação talvez não tão pressionada, mas é um duelo que acaba ficando pesado para os dois. O Flamengo, com todo o repertório que tem, imagino que possa conseguir ter uma pontuação, consiga tirar pontos do Atlético Paranaense jogando fora de casa, e não deixa de ser absurdo pela última final de Libertadores. Acaba se tornando um clássico também, né? Como, já se tornou um clássico nacional. Expectativa grande, estilos de jogo diferentes também, né? Então acho que passa muito por isso também. O Atlético, por mais que tenha um treinador novo, não chega a ser um trabalho novo. Muito do que foi feito na temporada passada e muito bem feito
tem que ser aproveitado. E a gente consegue perceber isso, né? Numa identidade de jogo. O Flamengo ainda buscando isso. Eu acho que é uma partida bem aberta por conta da qualidade de elenco do Flamengo e da qualidade de trabalho do Atlético Paranaense. Se bem que a final da Libertadores não foi assim tão simples. O flamenguista ele tem muitos sonhos. O mais próximo são 3 pontos contra o Atlético Paranaense. É o próximo este é o jogo. primeiro sonho. E aí eu te pergunto, Mauro Naves, você que gosta deste tipo de questão, quem é o favorito? Nossa. Você quer um cara? Na Arena da Baixada, em Furacão. E o Gabigol criticou o campo, né? Nessa entrevista aí. O Gabriel critica o campo. Diz que jogar na Arena da Baixada é muito difícil, que o campo é ruim. Ele falou que a gente vai ou ele falou que é diferente por ser um campo sintético? Não, ele falou que o campo não é bom. Não é bom. Ele não gosta de jogar lá. Então, é que ele não gostar é diferente de ser ruim, né? Mas pra ele é ruim. Pra ele é ruim o campo. Não, aí sim, pra ele é beleza. ruim. Eu não acho o campo da Arena da Baixada ruim, porque é sintético. Sim. Né? E nem critico o campo do Botafogo agora, o Newton Santos, com grama sintética. É uma opção. É uma opção. Porque aqui no Brasil os clubes e os estádios são incapazes de administrar o terreno. Tem jogo 3 vezes por semana, como é que ele vai resolver? Como é o Maracanã? Como é que aguenta? O Vasco quer jogar lá, o Flamengo quer jogar lá, o Fluminense se jogar joga lá. todo mundo não aguenta. Peraí que vocês estão ajudando o Mauro Naves. Vocês estão passarinhando, vocês estão ajudando o Mauro Naves aqui a não responder a minha pergunta. Uma pergunta Tô deixando vocês falarem à vontade. É democracia pura aqui. Seguinte, quem é favorito? Você vai falar de um, vai ganhar o outro e tal. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e tal. Eu acho que a gente vai precisar cada vez mais falar do Atlético Paranaense. A gente só cita Flamengo, começa o ano, não sei o que, Flamengo, elenco. Você olha, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. E o Paranaense, eu acho que está a cada ano subindo de prateleira no futebol brasileiro. Ontem... Tanto que o último encontro foi a final da Libertadores, né? Nossa, saída de bola que eu vou te falar, hein? Foi um presente aí, né? Agora, é o seguinte, aí o Turra, depois, de que é uma virada maravilhosa, você conseguir, né, 2-1 lá no Paraguai, aí ele foi criticado pelo time que começou. Só que o time que começou com 4 atacantes, que a torcida estava pedindo, inclusive Vitor Roque junto com o Pablo, Vitor Bueno e Terans. Aí, é o time que o torcedor quer ver, indo pra cima. Talvez queira ver contra o Flamengo. O Murilo. Entrou no segundo tempo. Aí o Murilo entrou e fez o gol. Primeiro gol dele na temporada. Aí, tá vendo? O time melhorou, porque entrou, ele fez 2 substituições. Murilo e Thiago Andrade. As 2 substituições melhoraram o time? Melhoraram. Sim. Porque não funcionou. O Flamengo vai com o time do segundo tempo ou do primeiro? Porque do primeiro... O Flamengo não, o Furacão. Não, contra o Flamengo. Então, o Furacão é isso que eu estou te perguntando. Vai agradar a torcida? Porque nos outros jogos, que ele não começa com os 4, do segundo tempo entra. Então, assim, é difícil. Aí entra, faz esse quarteto, aí vai bem, ganha o jogo. Uma coisa o Flamengo vai enfrentar na Arena. O Flamengo vai enfrentar uma equipe que é agressiva na recuperação de bola, jogando em casa. Sabe que para o Flamengo, se o Flamengo vai deixar espaço, vai marcar a distância, se complica. Então, é algo que o Flamengo ainda não é capaz de oferecer. Essa intensidade de jogo que o São Paulo tanto fala e que às vezes a equipe fica variando ao longo dos 90 minutos. Então, qual é o Flamengo que vai é uma coisa, agora o Furacão tem que se preocupar mais com ele, que tá bom. E aí, o do segundo tempo, do primeiro tempo foi um time muito amarrado, quadrado, nessa formação inicial, estava assim, bem quadradinha, e a do segundo tempo foi um time que conseguiu gerar mais profundidade, conseguiu gerar mais situações do lado esquerdo, né, de cruzamentos, que a coisa funcionou muito bem. Tomou um gol muito cedo também, né, Calçade? Por um erro que não é assim todo comum, mas saiu com resultado, não é que não tenha sofrido, teve que defender esse placar, mas eu acho que tem um esboço de um tempo e um esboço de outro. E o do segundo tempo, talvez não com as 2 alterações, mas talvez com uma delas seja melhor. Porque o time entrou com o Fernandinho,
Né? Vamos lá para a escalação do Furacão. Coloca na tela, por favor, a escalação inicial e depois como sai o Furacão contra o Libertad. Essa escalação inicial, ela foi pedida não só pela torcida, mas também por alguns jogadores que disseram que já estavam prontos para, de repente, ter esse Atlético mais ofensivo. Eles próprios elogiaram a partida que fizeram com o Galo. Então, eu acho que o Turra também vai numa de assim, Vocês estão achando que isso aqui vai funcionar? E ele já vinha sendo criticado há algumas semanas, né, Pascoal? Então, não é uma resposta também assim, ok, vamos ver como é que funciona, do jeito que vocês querem? Mas o Atlético Paranaense tem o seu coordenador de futebol e tem uma frase que ela é emblemática no futebol. Eu prefiro errar com a minha cabeça do que com a cabeça dos outros. Por isso ele defendeu o Paulo Turra. Aí olha aí, com a cabeça dele ficou assim. Aí mudou. Aí, olha lá, mas muda muito, né? Não muda pouca coisa, não. Muda muito. Não é só peça, né? A maneira muda toda o jeito de jogar. Aí você tem os 3 do meio, são jogadores com capacidade de marcação e capacidade de chegar. Já não tem só saída de bola, né? Com o Vitor Roque jogando. Porque na frente, o time do Atlético Paranaense, ele jogou no 4-4-2, né? E tentava com os 2 meias reforçar a frente, né? A chegada ofensiva. Mas aí a gente vê realmente, depois do segundo tempo, muda completamente. E o último confronto entre eles foi a final da Libertadores, em que o Atlético, sempre gosta de lembrar, o Atlético encontrou uma solução ali. Ele reclama muito do Pedro Henrique, que foi expulso. Porque ele marcou individualmente e ali travou o Flamengo. Não acredito que vai repetir isso aí agora nesse jogo, até porque o Flamengo mudou demais, né? Acho que os dois ele não coloca para começar. O Pablo com o Vitor Roque. Pablo com o Vitor Roque ali. Como começou ontem. Você acha que o Pablo e o Vitor Roque começam? Não começa. Eu acho que começa só de Vitor Roque. Eu também eu preferia jogar só na frente do Pablo. Ou seja, já era um time diferente de ontem. Do Sampaoli também não é o de ontem, porque ele tá... Quando a Raíssa fez uma pergunta para ele, era 30 e tantos jogos sem repetir a escalação. Teve um dia desse, depois do jogo Maracanã, que a Raíssa fez essa pergunta e ele... Aí eu olhei, ele até chama ela de espiã. Ela foi olhar e ele vinha há 30 e tantos jogos, quando chegou ao Flamengo, sem mudar. Ele já fez quantos pelo Flamengo? 5. Então, se era 31, não lembro, não, ou 32, já estamos uns 36. Eu acho que deve ser uns 34 agora, porque já tinha antes. Já tinha 30 e tantos, assim, enfim. Então, por que ele vai repetir agora o de ontem? Não, lógico que não, vai mudar também. Claro, vai olhar o adversário, é fora de casa. Ele olha muito para o adversário. Olha para o adversário. Acho que é muito difícil vencer o Atlético Paranaense lá. Pensando no adversário, que Flamengo vocês colocariam em campo? A gente falou do Furacão, que Flamengo vocês levariam a campo? Você tem que levar em consideração como é que vai funcionar a parte ofensiva do Atlético Paranaense e o setor de meio campo. Se jogar com 3 homens com força de marcação, como jogou a segundo tempo, aí você tem que compensar no meio campo. Você tem que compensar o número de jogadores no meio campo. E talvez não ter 2 centroavantes, né? Será que é o jogo que ele vai escolher entre Gabriel e Pedro para começar? Que vai chegar um momento que ele vai ter que escolher entre o Gabriel e o Pedro. Então pode ser que nesse jogo ele escolha entre o Gabriel e o Pedro. Ou então que ele comece o jogo com o Arrascaeta. Eu acho que não. Com o Arrascaeta gramado sintético ainda, Pascoal? Eu acho que não, hein? Não dá ainda, né? Tem isso também. Lembrando que o Arrascaeta está voltando depois de mais de 40 dias de lesão, né? Mais de 40 dias de lesão. Então, também tem esse período de readaptação. Então, eu imagino... Eu vou falar um negócio para você. Para jogar um jogo desse fora de casa, ele é danado para colocar um terceiro zagueiro. Se ele achar que o Atlético ainda vem com 2 atacantes, aí encaixado ali. Ele é danado para achar um terceiro zagueiro. Não sei como é que está o Davi Luiz. Treinaram hoje, mas acho que muito cedo ainda. O Rodrigo e o Davi Luiz treinaram hoje. Estão voltando ao campo. Acho que não estão muito nessa lista ainda aí. Pode ir para o banco e tal, mas para sair jogando acho mais complicado. Esse terceiro também ele pode compensar, assim, ele pode jogar com o Pulgar. Pode botar o Pulgar. Jogar com o trio no meio de campo. Segurar um pouco mais o Pulgar. Ontem ele soltou um pouco mais o Pulgar, botou o Thiago de cabeça de área. Mas eu vou repetir, o Thiago não está jogando bem. Eu acho que na verdade com a bola... é de uma maneira e sem a bola é outra, né? O posicionamento dos 2 volantes ali. O Pulgar faz meio cão de guarda quando o Flamengo tem a bola e o Thiago sobe um bocadinho mais, não é isso? Então, quando sai com a bola, o Thiago vem buscar para fazer a saída e o Pulgar se posiciona para fazer o passe para o meia. Ele fica, Quando o Flamengo perde a bola, ele volta de segundo volante para jogar lado a lado com o Thiago.
uma formação de 2 volantes. Eu não sei, como ele jogou bem ontem, fica o meu elogio ao Pulgar, que eu não tinha visto, o Pulgar estreou ontem, né? Porque ele não tinha estreado ainda no Flamengo. Ontem ele jogou. Então, esse é o Pulgar que interessa para o Flamengo. Com essa saída de bola, com a chegada, um pouco mais de colaboração com o companheiro na marcação. Vejo que ele que pode render bastante para o time do Flamengo. Mas tem que pensar também no time do Atlético Paranaense, né? Como é que o Atlético vai montar o meio-campo? Vai montar com homens de pegada no meio-campo? Porque quem comanda o meio-campo do Atlético Paranaense é o Fernandinho. O Fernandinho é o que pensa o jogo, mesmo não sendo o cara do passe terminal. Mas ele é o que pensa o jogo para o time do Atlético. Ele que vai botar o Christian mais para frente, ele que vai impulsionar os caras do ataque, entendeu? Então, acho o jogo difícil. Se eu tivesse que dar... Eu sempre acho que tem favorito no jogo. Hoje... Fichas. Hoje, o favorito é o Atlético Paranaense. Hoje. Com quanto? Eu vou dizer para você 60-40. 60-40 para o Atlético Paranaense. Porque a gente não sabe qual é o Flamengo. E não dá para ficar... E também não tem muitas... Sem Arrascaeta e Gerson em condições, dá para ficar cobrando muito... Não. Concorda com o Pascoal, então? 60-40 é um... Eu só não colocaria 4 no meio campo. Eu começaria com 3 no meio campo, se fosse ele. Ele pode também, se ele olha para o Atlético veio recheado no centro do campo também. O que vem do outro lado? Vou rechear aqui também, vou povoar, vou ter um escape, vai ser um Flamengo que ele vai buscar velocidade. Vou ter que botar o Cebolinha para explorar o contra-ataque. Né? Que também, se a gente fizer uma lista aqui, também não está brilhando. Quem está brilhando? Brilhando? Brilhando. Fabrício Bruno. O percentual aí. Ontem, né? Aquela bola recuada quase matou a torcida do coração. É um momento técnico também que a gente poderia discutir coletivamente uma coisa, tecnicamente individual, não, fulano está muito bem. E a gente tem uma lista de jogadores que individualmente não estão oferecendo aquilo que já ofereceram. E no meio da história tem o Sampaoli tentando botar ordem nisso. Aí no jogo do Botafogo entra o Everton Ribeiro no intervalo, volta para o segundo tempo, ele bota o Gabigol 2 vezes seguidas na cara do gol. E ontem ele não conseguiu construir uma jogada para o time do Flamengo. Eu quero falar do professor, eu quero falar do Luxemburgo que foi apresentado, mas eu quero a divisão. Não, para mim ali 55-45. 55-45 para o Atlético. Faz tempo que o Atlético não consegue vencer o Flamengo, né? Tomou 5-0, depois tomou 1-0, tomou 1-0. E tem uma final aqui, ó. É difícil, né? Tem uma final engasgada que foi 1-0. Valendo só uma taça que é desse tamanho aqui. Jogador toda expulso, semana está aqui nesse estúdio. Então, assim, percentualmente, se você olhar, o Flamengo mais ganhou do que perdeu do Atlético. Mas você falou 45, 55? 55 para o Atlético. Eu 60-40. Eu vou com você, Calçade, para a gente falar do professor Luxemburgo. Que quase uma mureta aqui no 55-45. Não, sobre Fortaleza e Luxemburgo, a gente só vai falar no programa de segunda. Hoje ele não precisa ir, né? Não. A gente vai falar. Não, tá para dividir ficha, não precisa, mas falaremos de Fortaleza. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, Pedro está fora da partida contra o Atlético Paranaense. Ele não será escalado, principalmente porque sentiu fortes dores no tornozelo esquerdo no treino do Flamengo. Então, como nós havíamos noticiado no início do vídeo, ele já estava sentindo dores desde a partida contra o Botafogo. Nessa partida ele já saiu com essa lesão, jogou no sacrifício contra o Racing e voltou na hora dos treinos, sentiu dores e as dores foram aumentando. Então o departamento médico decidiu barrar o Pedro para essa partida contra o Atlético Paranaense para poder fazer novos exames e fazer um tratamento mais rápido para ele poder voltar o mais rápido possível a vestir a camisa do Mengão. Então é isso daí, vamos ficar de olho, meu amigo, porque provavelmente o Sampaoli vai mudar o Flamengo de novo. Agora, eu gostaria que você que está assistiu o vídeo aqui até o final, escrevesse nos comentários o seu palpite para você, quem vence essa partida, lembrando que a partida será em Curitiba, o Flamengo joga fora de casa, Atlético Paranaense e Flamengo, quem vence? Escreva nos comentários e arrisque o placar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.